muitas vezes, quando você adapta o aparelho intraoral, o simples fato de você evitar que esse paciente abra a boca e a mandíbula posteriorize, ou seja, está tratando, você vai conseguir abolir o ronco. Então, é um caso muito simples de ser tratado. Esse é um print de uma conversa que o paciente me mandou, para você ver como o ronco, apesar de ele não promover danos para a saúde do paciente, ele interfere na vida conjugal do casal. Então, esse é a esposa que mandou a mensagem para o marido. Ela fala o seguinte: amor, conversa com o fulano de tal, que era o médico, eu estou no meu limite, eu acordo 3, 4 vezes por noite por causa do teu ronco, já veio com ele qual é o próximo passo. Esse foi um paciente que tinha feito um desvio de septo, um hipertrofia de corneto, mas ele não parou de roncar. Ele falou: não tem mais o que esperar, só a operação do nariz com certeza absoluta resolveu, essa situação está comprometendo a minha saúde, minha disposição, mas acima de tudo o nosso casamento, que eu acordo com ódio. Então é assim, é uma coisa que parece, muitas vezes parece uma coisa simples, mas interfere muito no relacionamento do casal. E uma vez que você trata isso, o marido o roncador vai gostar de você, porque ele vai parar de sofrer cutucão durante a noite toda, vai parar de aborrecer o parceiro de quarto, e o parceiro de quarto que dorme com o roncador também vai acordar mais feliz. Tá? Então, aqui depois a mensagem que o marido mandou para o médico, e o médico falou: vai colocar o aparelho intraoral. Então, pessoal, por que eu coloquei isso? Hoje, praticamente todo congresso médico que fala de sono tem um dentista falando sobre a indicação de aparelho intraoral, quais são os pacientes que resolvem mais nesse tratamento. Porque hoje o dentista não ataca na manga para o médico. Muitos casos, os médicos acabam indicando para o dentista daquele aparelho intraoral. É muito comum, para vocês entenderem, o paciente que tem uma alteração anatômica de via aérea, ele vai passar com o médico se achar que é indicado, ele vai fazer uma cirurgia ou vai fazer um tratamento clínico, mas muitas vezes vai sobrar uma apneia residual, um ronco residual, e ele vai encaminhar para o dentista fazer a adaptação de aparelho intraoral. Um outro caso, um outro papel do dentista tratar também é a síndrome de resistência das vias aéreas superiores. O que é isso? É uma limitação no fluxo inspiratório que o paciente vai ter durante o sono, mas que ela vai culminar com o micro despertar. Então, entendam que o paciente está dormindo, a via aérea dele começa a relaxar, a faringe dele vai fechando, ele começa a fazer um esforço inspiratório maior para conseguir puxar o ar, e esse esforço inspiratório é o suficiente para micro despertar. O micro despertar não é que ele vai acordar e vai falar: nossa, tive uma dificuldade de inspirar terrível agora. Não é isso. É como se ele estivesse dormindo e esse esforço inspiratório que ele faz superficializa o sono dele. Ele não vai nem chegar a ter a consciência que ele acordou. Mas isso vai fragmentar o sono dele durante aquela noite e ele vai acordar cansado. Tá? E por fim, a gente tem a apneia obstrutiva do sono, que ela é caracterizada por repetitivos episódios de obstrução total da via aérea, que é o que a gente chama de apneia, quando você tem uma cessação completa do fluxo aéreo, ou uma obstrução parcial da via aérea, quando tem uma limitação grande do fluxo aéreo, e isso vai combinar com micro despertar também com o paciente, ou ele vai ter uma redução grande do fluxo aéreo, que vai acabar tendo um quadro de saturação. Então, para a gente entender o que é apneia, imagina que eu estou dormindo, eu começo a aprofundar o meu sono, começo a entrar nos estágios mais profundos do sono, que são estágios importantes, que vai reparar meu cansaço, vai repor minhas energias. E conforme eu vou aprofundando meu sono, por exemplo, chegando no sono REM, eu vou relaxando mais a musculatura, a ponto da base da minha língua e o palato mole tocarem lá no fundo da garganta. Então eu estou roncando, de repente eu paro de respirar, porque a base da minha língua e o palato mole tocaram na parede posterior da minha faringe. Eu continuo tendo estímulo tóraco-abdominal para tentar puxar o ar, mas eu tenho uma obstrução aqui mecânica. Consequentemente, começa a ter uma queda na saturação de oxigênio. Quando o meu sistema nervoso central nota isso que falei, para ter alguma coisa errada, Rafael, desperta que você precisa respirar. E é como se eu tivesse uma pequena descarga de adrenalina que vai me tirar daquele sono profundo e eu vou micro despertar. De novo, não é que eu vou despertar e sentar na cama e falar: nossa, tive uma apneia horrível. Muitas vezes, eu só superficializo o meu sono. Então, isso é o suficiente para eu estou lá sem respirar, de repente a gente chama isso de ronco ressuscitativo, eu dou um ronco alto, superficializo o meu sono, volta meu tônus muscular,
eu volto a oxigenar, mas logo na sequência o corpo fala, não, tem que aprofundar o sono do Rafael, precisa descansar. E isso vai tornando uma bola de neve. Então, é comum um paciente que tem uma apneia grave, ele ter 30, 40, 50, 60, 70 apneias por hora de sono. Então, esse paciente ele pode dormir 6, 7, 8, 9, 10 horas, ele vai acordar cansado. É aquele indivíduo que ele dorme numa reunião, que ele dorme no cinema, que ele dorme assistindo televisão e que ele dorme também dirigindo. Então, é muito comum acidente de trânsito pelo fato do paciente ele ter dormido no volante. É muito comum, às vezes, quando a gente está viajando, você vê que numa curva o caminhão passou reto. Muitas vezes o paciente acabou, o motorista acabou dormindo no volante. Aí, pessoal, isso aqui é muito importante que a gente saiba disso, né? Como é dada a gravidade da doença, aquilo que eu comentei anteriormente. Então, é normal que a gente tenha até 5 pausas respiratórias por hora de sono. Um grau leve seria aquele indivíduo que para de respirar de 5 a 15 vezes, moderado de 15 a 30, e acima de 30 vezes por hora, uma apneia grave. Por que é classificado assim? Porque os estudos que acompanham a amostra de pacientes apneicos ao longo dos anos, eles começam a fazer uma correlação da seguinte maneira, olha, quem para de respirar mais do que 30 vezes por hora tem uma chance grande de ter outras morbidades. Então, desenvolver hipertensão ou agravar a hipertensão, esse paciente tem mais chance de ter AVC, parada cardíaca, déficit de memória, concentração, queda da libido. Quem para de respirar de 15 a 30 vezes por hora tem uma chance moderada de ter outros sintomas e de ter outra correlação com outras doenças. E por aí vai. Tá? Por isso que é classificado dessa maneira. Vamos entender um pouquinho sobre a anatomia das vias... Anatomia nem tanto, vamos falar um pouco mais sobre a fisiopatologia dos distúrbios respiratórios do sono. Por que a gente tem essas obstruções na faringe? Então, pessoal, a faringe é um tubo de aproximadamente 10 a 12 centímetros. É um tubo Rafael, Oi, pois não. tenta, dá para você, tem um monte de gente reclamando aqui, vê se você consegue dar uma... Admitir o pessoal? Por favor. Já procurei aqui, já mudei, mas... Tudo bem? Tá indo, foram mais... Avisei todo mundo aqui. Obrigado. Jóia. Então, pessoal, e a nossa faringe é dividida em orofaringe, que é o espaço que vai desde a cona nasal até o final do palato mole, a orofaringe do palato mole da úvula até a epiglote, e a hipofaringe dali para baixo até o início ali da laringe. E a faringe, ela é um tubo flexível porque ela é responsável pela fonação, respiração e deglutição. Então, quando a gente fala que o paciente teve uma obstrução, sítio de obstrução na faringe, ele pode ser desde a região mais superior, ali na nasofaringe, ou na oro, ou na hipofaringe, ou pode ser multicêntrico também. O que a gente tem que entender é que esse tubo, ele é mole, a faringe, e que ele só é possível manter a patência da faringe durante o sono através de uma ativação neuromuscular. Então, o que acontece? Quando o paciente ele vai dormir, ele tem um estímulo neuromuscular para manter essa via aérea aberta. Tem pacientes que têm uma perda desse tônus muscular, então favorecendo assim a apneia. Em linhas gerais, a gente pode dividir os fatores que vão predispor a apneia em fatores neuromusculares, como eu falei, é quando a gente tem uma queda do estímulo neuromuscular para a musculatura supraioide, elevador de véu palatino, manter um tônus dessa faringe ativo durante os estágios mais profundos do sono, e os outros são os fatores anatômicos, são os fatores mais comuns da gente encontrar nos pacientes. Então, pensando aqui nos fatores anatômicos, vão desde a alteração esquelético-facial, então é o paciente que tem uma retrograntia mandibular, uma retroamipoplasia do terço médio da face, o paciente que tem uma tendência a crescimento vertical do dórico facial, ou padrão, ou face longa, pacientes que têm hipertrofia de tecido mole na via aérea, então, hipertrofia de amígdala, de adenoide, acúmulo de tecido adiposo na região cervical,
O ióide é um marcador bastante forte para pacientes com apneia. Pacientes com apneia, geralmente, ele tem o ióide mais próximo à vértebra C3. Isso é bem legal, a gente consegue ver bastante isso na teleradiografia do paciente quando a gente faz estudo cefalométrico. Existem estudos cefalométricos que são específicos para distúrbio respiratório do sono, que ele nos dá várias medidas da via aérea do paciente, da faringe, posição de ióide, tá? A língua volumosa é um outro fator anatômico que interfere também, que predispõe bastante o paciente a ter um distúrbio respiratório do sono também. Nesse caso, a gente tem que sempre, a maioria das línguas volumosas não são macroglossias verdadeiras, são línguas hipotônicas. E aí é interessante a gente trabalhar também com a fono. Hoje tem bastante trabalho saindo com fonoterapia para melhorar o distúrbio respiratório do sono. Então, é um fator a mais para agregar na nossa terapia. Então, fora esses que eu já citei, tem vários outros fatores que vão favorecer o colabamento da via aérea durante o sono. Então, o tônus vasomotor, quando a gente deita, aumenta o volume sanguíneo nos nossos vasos cervicais, e isso ele acaba comprimindo um pouco mais a faringe, flexão de pescoço, o abertura e deslocamento inferior da mandíbula, uma resistência nasal aumentada, o aumento da complacência da via aérea da faringe, as forças adesivas da mucosa. O que é isso? Por exemplo, o paciente fumante, ele tem um espessamento do muco na faringe. Então, quando existe colabamento da faringe, essas paredes demoram mais para desgrudarem uma da outra. Então, aumenta muitas vezes o tempo de colabamento da faringe. E o efeito Bernoulli. O que é esse efeito Bernoulli? Vamos exemplificar de maneira rápida. Então, essa imagem eu tenho um paciente dormindo sem obstrução ali da faringe. Mas conforme ele vai perdendo tônus, ele acaba abrindo a boca e limitando o calibre da via aérea. Então, se a gente pensar aqui num esquema, na região da faringe, o mesmo fluxo aéreo está entrando pelo nariz, onde ele não tem limitação aérea, esse fluxo aéreo tende a passar por um lugar estreito até ir para a traqueia. Então, o fluxo aéreo na região ali da faringe, ele aumenta a velocidade dele. E sempre que quanto maior for a velocidade de um fluxo, menor é a pressão gerada por ele. O que é isso? A história do canudinho, quando a gente vai tomar um milkshake com um canudo um pouco mais molinho, que você suga rápido ali a bebida e o canudo colada. Esse é o efeito Bernoulli, que acontece na nossa faringe. E quais são os fatores que eu tenho para manter minha via aérea aberta, então? Então, eu tenho a musculatura perifaringiana, e aí, como vocês podem ver nessa imagem, ela é bem legal. Ela mostra os grupos da musculatura supraioídea, infraioídea, os músculos construtores da faringe, e os vetores para onde, quando eles estão tonificados, eles acabam tracionando a faringe. Então, a gente tem que imaginar que a faringe ela é um tubo mole, vamos imaginar um tubo de pano, onde eu amarro várias cordinhas nesse tubo e dou para cada uma pessoa puxar para um lado. Então, eu consigo tensionamento desse tubo flexível que é a faringe através do acionamento ou aumento do tônus da musculatura, tá? E um outro fator que a gente tem que ajuda em manter o tônus da faringe, em manter a faringe complacente patente durante o sono, é a tração caudal. O que é a tração caudal? Vamos imaginar dois cenários. Eu tenho um quadro de expiração, que é quando eu solto o ar, então meu diafragma ele relaxa, meu pulmão sobe, consequentemente a traqueia ela acaba tomando uma posição mais superior, e eu tenho as paredes mais flácidas da faringe. A gente nunca tem a apneia na expiração, é sempre na inspiração. Quando eu vou fazer a inspiração, então, eu tenho uma contração do diafragma, eu traciono o diafragma para baixo, consequentemente o pulmão, que vai tracionar a traqueia, e, consequentemente, a traqueia vai tracionar para baixo a minha faringe. Então, é como se eu armasse minha faringe. Por isso é chamado de tração caudal. E se eu pegasse a faringe, tracionasse ela para baixo, ela acaba ficando armada. Por que isso é importante? Por exemplo, o paciente que tem uma obesidade mórbida e tem aquele acúmulo de tecido adiposo no tórax, ele não consegue ter essa dilatação da caixa torácica. Então, ele perde essa tração caudal, e aí é um fator a mais que ele vai perder, que favorecia
a faringe desse paciente manter aberta durante o sono. E aí a gente tem esses dois cenários. Vamos imaginar então, de maneira resumida, uma faringe que vai acabar sendo, que vai manter a patência durante todo o período de sono e outra que vai ter o colabamento. Então, na verdade, eu tenho ali um desequilíbrio das forças. O que acontece? Quando eu tenho um paciente saudável, que não tem nenhuma doença respiratória, esse paciente ele tem uma musculatura dilatadora da faringe. Então, a gente imagina que quando eu estou dormindo e vou relaxando minha musculatura, eu tenho um estímulo do sistema nervoso central para manter a musculatura da faringe. Aí entra a musculatura, então, supraioide, infraioide, a musculatura constritora da faringe, elevador de palato mole. Meu sistema nervoso central fala assim, olha, tem que manter um tono dessa musculatura, senão a faringe vai fechar. Então, eu tenho uma musculatura dilatadora da faringe bastante competente e também uma tração caudal. Então, essas duas forças vão contrapor as forças de colabamento da faringe. Então, que é aquele efeito Bernoulli, a pressão negativa intraluminal, as forças extrínsecas que tendem a colabar a via aérea. Aí, quando eu tenho uma musculatura dilatadora da faringe competente, uma tração caudal competente também, eu tenho uma via aérea sem obstrução. Por outro lado, quando eu tenho uma musculatura dilatadora da faringe incompetente, uma tração caudal também incompetente, aí eu vou ter o colabamento da faringe. Tá? Por exemplo, vamos imaginar um paciente que teve um AVC, que ele perdeu parte do estímulo que ele teria durante o sono para manter a musculatura da faringe com certo tônus. Esse paciente ele pode passar a ter eventos obstrutivos pós-AVC. Tá? Bom, vamos falar um pouco sobre a prevalência dos distúrbios respiratórios do sono. Pessoal, eu estou falando rápido pra caramba, eu sei disso, que vocês me interrompessem conforme forem surgindo as dúvidas, tá bom? Porque daí a gente vai criando um diálogo, ou vocês podem mandar a pergunta para o Dr. Celso e ele me interrompe e faz a pergunta aqui. Dr. Celso, essa pergunta, elas vão chegar para mim ou vão chegar para o senhor? O senhor está me ouvindo? O Rafa, não vai chegar para ninguém, porque eu não sei porque o chat também não está funcionando. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar, quem quiser fazer pergunta, anota aí a pergunta. Ou no final aí, a gente... Beleza. No final nós fazemos perguntas, tá bem? Maravilha, combinado. Então vamos lá, pessoal. É isso. Tá, não tem problema nenhum, a gente faz esse bate-papo no final. Em relação à prevalência dos distúrbios respiratórios do sono, e aqui eu chamo a atenção de vocês. Esse foi um estudo feito, um estudo de prevalência em 2008 aqui na cidade de São Paulo. Foi um estudo que ficou bastante conhecido. Olha só, ele chegou a uma prevalência de 32% da população de São Paulo tendo algum distúrbio respiratório do sono. Isso é muita gente, é 1/3 da população de São Paulo. Se a gente extrapolar isso para o Brasil inteiro, olha quanta gente que precisa de tratamento. Aqui eu estou falando, não é? Foi avaliado só o distúrbio respiratório do sono. Existem inúmeros distúrbios do sono. E esse estudo mostrou que 32% da população de São Paulo tem algum distúrbio respiratório do sono. Ou ele ronca, ou ele ronca e tem apneia, ou ele tem síndrome de resistência. Então, olha quantos pacientes o dentista tem para tratar. E muitas vezes esse paciente ele já está passando no teu consultório, o paciente vai de maneira recorrente à tua clínica e você nunca alertou isso para ele, ou você nunca teve a curiosidade de questioná-lo. Você sente sonolência durante o dia? Existem questionários que a gente aplica para o paciente, onde a gente já pode fazer uma boa triagem desse paciente. Então, quando chega um paciente aqui na clínica, que não veio de um médico, e eu começo a acreditar que ele tem algum distúrbio respiratório do sono, eu acabo encaminhando ele para o médico, e aí o médico costuma pedir um exame de polissonografia para ele. A gente pode pedir o exame de polissonografia? Pode, mas eu tenho uma facilidade muito grande aqui com colegas médicos e eu acabo encaminhando para eles. E muitas vezes eles acabam já fazendo a anastomobroscopia desse paciente também, e se for o caso, esse paciente vai retornar para o aparelho. Então veja, a gente já tem, o dentista, principalmente o ortodontista, ele já tem um preparo muito grande para trabalhar com esses pacientes. A gente já, costumeiramente, só de bater o olho no paciente, a gente já consegue identificar o paciente que tem um reto posicionamento de mandíbula, o paciente que é um
classe 2 esquelético, ou que tem uma atresia de maxila, que é outro fator anatômico que favorece a apneia. O paciente que tem uma tendência ao crescimento vertical. Então, a gente bateu o olho, a gente já começa a identificar esse paciente. Voltando à prevalência, a proporção entre homem e mulher, quando a gente fala de distúrbio respiratório do sono, é de 3 homens para cada uma mulher, até a mulher chegar na menopausa. Depois que ela chegou na menopausa, ela passa a roncar e ter apneia como homem, porque ela perde os hormônios femininos que protegem ela contra a apneia, e esses hormônios agem muito no tônus muscular. Então, a mulher, depois dos 45, 50 anos, começa a roncar e começa a ter apneia com a mesma prevalência do homem. Por que vem crescendo tanto a prevalência e incidência de distúrbio respiratório do sono na população? Pelo ganho de peso. Né? Então, a gente sabe que cada vez mais a população vem ganhando peso, vem aumentando o sedentarismo, e isso tem uma influência direta quando a gente fala de distúrbio respiratório do sono. Então, se eu pegar uma população e eu selecionar pacientes que têm um IMC acima de 30, por exemplo, eu já tenho uma grande chance de pegar pacientes com distúrbios respiratórios do sono pelo sobrepeso. Então, essa é uma realidade no mundo inteiro e aqui no Brasil, cada vez mais, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino, vem diminuindo, ainda bem, o déficit de peso, mas vem aumentando sobrepeso e obesidade. E isso é no mundo inteiro. Olha só nos Estados Unidos a porcentagem da população que tem sobrepeso, que é o IMC acima de 25 kg por metro quadrado. Então, ali nos Estados Unidos, 67% da população já tem um sobrepeso. Aqui no Brasil, 41%. Então, pessoal, cada vez mais a gente tem mais paciente para tratar. É muito comum o paciente que ele chega à clínica e ele fala, olha, eu nunca ronquei, nunca tive apneia, sempre tive um sono bom, mas eu engordei aí, eu casei, geralmente está associado ao casamento, isso, culpa da esposa, né? Ele foi lá e engordou 5, 6 quilos, e aí ele passa a roncar. Tá? Então, isso é muito comum. Quais são os principais sinais e sintomas dos distúrbios respiratórios do sono? Os noturnos seriam ronco ressuscitativo. O que é ronco ressuscitativo? Imagine que eu estou dormindo, estou roncando, de repente eu paro de roncar, porque eu estou num episódio de apneia. Eu estou sem respirar, de repente eu tenho um micro despertar e eu volto a respirar. Então eu dou um ronco super alto. Esse é o ronco ressuscitativo. Tá? As pausas do sono, as pausas respiratórias do sono testemunhadas pelo parceiro de quarto. Então, pessoal, quando você dorme com alguém que tem apneia, nem o cara que tem apneia dorme bem, porque ele vai ter várias pausas respiratórias durante o sono, é um sono todo agitado, e o parceiro de quarto também não dorme bem, porque é angustiante você dormir com alguém que está sem respirar. Então, ninguém dorme bem. Episódios de sufocação, despertares frequentes, nocturnos, a pessoa ela acorda muito para ir ao banheiro, porque o sono dele acaba ficando todo superficializado e fragmentado, então ele percebe com uma facilidade maior que ele está com a bexiga cheia, então ele acorda para ir ao banheiro 3, 4 vezes por noite. Já na criança, a gente chama isso de enurese, ela urina na cama até mais tarde. Então a criança que tem distúrbio respiratório do sono, ela acaba fazendo xixi na cama até os 6, 7, 8, 9 anos de idade, tá? Sudorese excessiva, só tem pesadelo, a pirose, que é a queimação e regurgitação, refluxo noturno está associado à apneia e engasgos. Então, é perceptível que a noite de um paciente que tem apneia é péssima, né? Então, a pessoa que tem zero qualidade de sono. E as consequências dessa noite mal dormida durante o dia vai ser sonolência excessiva, então, direto a pessoa está bocejando, ela está cansada, ela está desmotivada, ela não tem ânimo para ir para uma academia, ela tem relato no sono não reparador, acorda com dor de cabeça de manhã, é uma pessoa mal-humorada, dificuldade de concentração, tem déficit de memória, queda da libido, isso é muito importante a gente falar. Então, por exemplo, às vezes chega aqui no consultório um casal, e aí senta o marido e a mulher e fala, qual é o problema? Aí a esposa já fala, não, o problema é ele que está roncando, parece que é até meio cultural, mas o homem ele sempre fala, imagina, ela está enchendo o saco. E muitas vezes ele fala, pô, não quero tratar, é que minha esposa está enchendo o saco. E aí você fala pro homem assim, olha, mas você sabia que tem uma relação grande também da apneia com queda da libido, com impotência. Aí ele já se interessa, como é que é isso? Então ele é um estímulo para ele se tratar.
Por outro lado, a mulher que ronca, ela vem no consultório sozinha. Chega aqui, doutor, pelo amor de Deus, meu marido gravou eu roncando. Pelo amor de Deus, é horrível, preciso me tratar. Então parece que culturalmente é normal o homem roncar e a mulher não. E, na verdade, a gente não deveria interpretar dessa maneira. Outra coisa também que a gente não deve aceitar de maneira nenhuma são mães que falam assim, meu filho, quando ele dorme, ele parece o pai, ele ronca até o pai, até nisso ele parece o pai. E não é normal a criança nem roncar, tá? Então, e o ronco da criança, ela não é um ronco tão característico como o do adulto, ela faz mais um ressoar, é mais um chiado. A criança, para vocês terem uma ideia, se ela já tiver uma apneia por hora, ela já é considerada doente. E as consequências do distúrbio respiratório na criança são devastadoras. Então, a criança ela tem déficit de crescimento, uma vez que o IGH ele é liberado durante durante o sono. Então, a gente tem a criança que não dorme bem, ela tem déficit cognitivo, às vezes ela tem um atraso escolar, ela tem dificuldade de crescimento, de ganhar peso. Então, é fundamental a gente tratar crianças com distúrbio respiratório do sono. E o tratamento que o dentista faz é o que a gente faz com o respirador oral. Então, muitas vezes, quando a minha esposa, que ela trata aqui de criança no consultório, ela é ortodontista também, quando chega uma mãe com uma criança respiradora oral, ela não dá muito valor, tem uma mordidinha cruzada, olha, ele está com o lábio aberto, tem hipotonia do lábio. Ela fala muito mais das consequências do sono na criança. Isso valoriza muito mais o nosso tratamento. E aí, pessoal, a apneia, ela acaba, tem gente que chama a apneia de gotas de morte. Por que isso? É uma doença silenciosa não na questão de não ter ronco, sempre ela está associada ao ronco, mas que ela vem minando a saúde do indivíduo ao longo dos anos. A apneia não é uma doença aguda. A pessoa dormiu hoje e daqui uma semana vai falar, estou tendo apneia, é horrível. Não é assim que acontece. Então, é uma doença que ela vem emergindo no decorrer dos anos, porque o indivíduo ele vai ganhando peso, ele vai tendo um quadro de atonia muscular, e pior, muitas vezes ele acaba se adaptando a esse quadro de apneia. O que é isso? Ele começa a achar que o cansaço dele, que a fadiga, que a desmotivação que ele acaba tendo, é decorrente do trabalho dele, que ele está trabalhando bastante. Nós perguntamos, você tem sonolência durante o dia? Ah, doutor, tenho, mas eu trabalho uma correria, e não é. O que acontece é que ele acaba, esses eventos de apneia vão aumentando no decorrer dos anos e ele vai conseguindo se adaptar a essa situação. Então ele faz um cochilo durante o dia, ele já não faz viagem tão longa de carro, tá? E uma vez que você trata esse paciente, é muito legal porque se ele foi tratado, você colocou um aparelho intraoral nele, foi tratado com CPAP, ele chega na próxima consulta e fala assim, doutor do céu, eu não sei se isso é psicológico, mas eu estou acordando antes até do despertador tocar. Antes o despertador tinha que tocar muito para eu conseguir levantar. Hoje, antes dele tocar, eu já estou acordando. Meu dia está rendendo muito mais. Por que isso? Menos horas de sono para esse paciente já foi o suficiente para descansá-lo, porque melhorou a qualidade de sono daquele paciente. Aquele paciente que tinha 20, 30, 40, 50 micro despertares em uma hora de sono, ele passou agora a ter 6, 7, 5, o que é fisiológico. Então ele acorda muito mais disposto, tá? Então, a apneia, ela tem consequências diretas quando a gente fala de doença cardiovascular. Então, ela favorece a hipertensão arterial, ela agrava a hipertensão arterial e favorece o surgimento da hipertensão. Então, ela é um fator isolado da hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca e a morte cardiovascular. Então, pacientes que têm apneia morrem mais. Em resumo, é isso. Tá? Favorece alterações metabólicas, ali a resistência à insulina, intolerância à glicose, alteração de secreção hormonal. Pacientes que têm apneia e têm uma má qualidade de sono, eles deixam de liberar alguns hormônios, por exemplo, a grelina, que é o hormônio da fome, a leptina, que é o hormônio da saciedade, que tem uma resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Alteração da adiponectina, que é um hormônio que favorece a deposição de tecido adiposo. Então, imagina, a pessoa que dorme mal, vocês já viram falar isso? A pessoa que dorme mal, ela engorda, porque ela sente mais fome, ela tem uma facilidade maior de ganhar peso, demora mais para ter a sensação de saciedade. Tá? E a pessoa que ganha peso, piora a apneia,
e ela piora a apneia, ela ganha peso, vai virando uma bola de neve. E a apneia ainda tem uma relação direta com déficit de memória, de concentração, de atenção. Então, pessoal, quando a gente vai tratar de um paciente que tem distúrbio respiratório do sono, olha a responsabilidade que a gente precisa ter. Como eu falei no início da aula, o ronco seria o menor dos problemas. A gente tem uma responsabilidade muito, muito grande sobre a saúde desse paciente. Como a gente fala, a apneia pode levar o paciente à morte. Tá? Então, a gente não faz plaquinha para ronco. A gente tem que saber qual paciente que a gente está tratando. Esse paciente ele tem que ter o diagnóstico polissonográfico e a gente nunca trata desse paciente sozinho. Tá? Esse é um estudo, um dos estudos mais conhecidos, que ele mostra no primeiro gráfico. Ele avaliou como desfecho a morte do paciente em pacientes que tinham apneia grave, pacientes só roncadores, paciente com apneia leve tratados com CPAP. E olha que o traçado ali pontilhado são os pacientes com apneia grave, mostrando que eles morrem mais do que o paciente tratado e o paciente controle. Então, quem tem apneia morre mais. Tá? E no gráfico anterior são pacientes que tiveram como desfecho um AVC. Não chegaram a ter morte, mas tiveram um AVC. Olha como esses pacientes têm mais desfecho cardiovascular. Tá? Então, é muito sério quando a gente trata desses pacientes. Os pacientes são uma bomba relógio. Como é feito o diagnóstico dos distúrbios respiratórios do sono? O exame padrão ouro é a polissonografia. É um exame que o paciente vai passar todo monitorado, ele vai dormir numa clínica. Tá? Então, são vários eletrodos, eletroencefalograma, eletroautograma, oxímetro, cinta torácica abdominal, termistor e cânula nasal, microfone para ronco, eletromiograma de mento, eletromiograma tibial. E aí vai gerar um gráfico desse, que esse gráfico vai ser laudado por um médico especialista na área, e a gente vai ter um resumo disso, que é o exame de polissonografia. Então, eu falo que o exame de polissonografia ele é como um exame cefalométrico para o ortodontista, onde vem vários dados, e aqueles dados que estiverem acima ou abaixo de uma norma, ele vai ter uma consequência. Por exemplo, você pega lá uma cefalometria, está avaliando o SMA, estiver acima de 82 graus dentro da norma, ali, você fala, esse paciente tem uma protrusão de mandíbula, tem uma retognatia de mandíbula, uma protrusão de maxila, ou o SMG tem uma retognatia mandibular. Enfim, o dentista, ele tem que estar treinado, porque os pacientes, muitas vezes, já vão chegar com esse exame. Então, sempre quando eu olho o exame desse, muitas vezes eu falo, apesar desse paciente ter uma apneia moderada, ele satura muito. Esse paciente tem uma concentração de apneia no sono REM. São fatores que jogam contra o sucesso do aparelho intraoral. Então, é importantíssimo que a gente saiba interpretar esse exame. Existem outros tipos de polissonografia também, tipo 3 e a tipo 4, que a gente está olhando aí na tela, que são exames mais simples. Por exemplo, o tipo 3, ele pega mais a parte cardiorrespiratória só do paciente. Não são exames tão completos, mas ele pode ajudar numa triagem desses pacientes. Quais são os pacientes que têm uma tendência maior a ter distúrbio respiratório do sono? Então, é o paciente em torno de seus 45, 50 anos, o gênero masculino, a mulher depois da menopausa também tem uma tendência grande, com IMC aumentado, circunferência cervical aumentada. Circunferência cervical, se a gente tirar uma média aí, acima de 40 centímetros, tá? E pacientes com alterações craniofaciais. Quais seriam essas alterações craniofaciais? Foram as que eu citei anteriormente. Toda aquela alteração esquelético-facial que vai favorecer a diminuição do calibre da via aérea. Então, hipoplasia de maxila, um reposicionamento da mandíbula, um palato mole mais espesso, mais longo, uma língua mais volumosa e o ióide mais próximo a C3. Essas seriam as principais alterações cefalométricas que a gente vai encontrar no paciente epineico. Obviamente, quando a gente está avaliando esse paciente, a gente tem que fazer horoscopia, ver se esse paciente tem um palato web, ou se esse paciente tem uma úvula longa, se tem amígdala eletrópica, qual é o tamanho da amígdala desse paciente. Então, esse é um paciente que tem apneia, mas que uma apneia moderada, paciente jovem, magro, mas um aparelho intraoral jamais resolveria. O problema desse paciente é uma alteração anatômica. Por isso é sempre vantajoso a gente trabalhar com o médico junto, porque nesse caso ele vai
tratar, fazer a cirurgia nessa paciente, muitas vezes o paciente não precisa nem usar um aparelho intraoral. Em relação ao tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, vamos abordar mais no adulto, tá? Só vou dar uma pincelada aqui na criança. Criança, como que a gente trata a criança que tem distúrbio respiratório do sono? Se ela tiver uma doença neuromuscular, o tratamento vai ser o CPAP, que é um aparelho que vai estar conectado a uma máscara que vai insuflar ar para dentro da via aérea do paciente. Se essa criança tem uma alteração esquelética, a gente vai fazer o tratamento com ortopedia e ortodontia, ortopedia facial e ortodontia. E se ela tiver uma alteração de tecido mole na via aérea superior, adenotonsilectomia. Então, tratamento padrão, ouro, para criança com distúrbio respiratório, adenotonsilectomia. Mas, na grande maioria das vezes, a gente precisa conjugar junto com o tratamento ortopédico também, que seria de junção maxilar nos aparelhos de avanço mandibular, tá? E vamos entrar agora no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono no adulto. Então, tem uma gama aí de tratamento para o adulto. Vai desde a cirurgia, os aparelhos intraorais, que é o que nós trabalhamos, higiene do sono. Higiene do sono é pedir para o paciente evitar sedativo, evitar benzodiazepínico, evitar relaxante muscular, evitar álcool, perder peso, tentar dormir de lado, levantar um pouquinho a cabeceira da cama. São algumas medidas comportamentais para evitar os distúrbios respiratórios do sono. Como eu falei, existem trabalhos recentes com fonoterapia, o CPAP, que é o padrão ouro para tratamento de distúrbio respiratório do sono, e a acupuntura, tá? Vamos pegar os 3 principais modalidades de tratamento, que é o CPAP. Então, são os CPAP. Vamos ver primeiro esses aparelhos. Então, os PAPs, ou CPAP, ele consiste em um aparelho, um gerador de alto fluxo. Ele é um aparelho que ele vai pegar ar ambiente, ele vai comprimir esse ar e vai jogar para dentro dessa traqueia, que é esse tubo, e para dentro da via aérea do paciente. Então, essa máscara que o paciente está usando não é diferente de uma máscara de inalação. É uma máscara que ela está comprimida e vedada ao redor do nariz ou do nariz e da boca do paciente. Então, esse fluxo contínuo de ar é como se ele insuflasse a via aérea do paciente. É como se eu estivesse em cima de uma bicicleta com pneu vazio e alguém do meu lado está com uma bomba enchendo o pneu da bicicleta a ponto de, dentro da câmara do pneu da minha bicicleta, ter uma pressão de ar suficiente para me levantar em cima dela. Isso é o que o CPAP faz. Ele gera uma pressão para dentro da via aérea do paciente a ponto de formar ali um coxim pneumático e evitar a obstrução da via aérea. O CPAP é o padrão ouro para o tratamento de distúrbio respiratório do sono, porque basta a gente aumentando a pressão desse aparelho para ele gerar uma pressão maior dentro da via aérea do paciente para evitar a obstrução. Esses aparelhos, eles podem ser classificados como CPAP. CPAP é de uma pressão contínua. Então, o paciente, quando ele vai usar o CPAP, geralmente, esses aparelhos eles são indicados para pacientes que têm uma apneia mais grave. Então, o paciente ele fez o primeiro exame de polissonografia, diagnosticou lá uma apneia grave. Ele vai repetir o exame de polissonografia usando um aparelho desse para saber qual é a pressão ideal que esse aparelho tem que jogar de ar para dentro da via aérea para abolir os eventos de dessaturação, de pausa respiratória e de ronco. Então, quando ele faz esse segundo exame, um exame mineral dado, ele sabe qual o aparelho que ele precisa comprar e com qual pressão que esse aparelho tem que ser calibrado. Então, existem aparelhos que têm uma pressão contínua. O que é isso? A noite inteira, aquele pressão vai jogar um fluxo aéreo para dentro da minha via aérea. Vamos imaginar uma pressão aí de 10 centímetros de água. Essa é a unidade de medida desses aparelhos. Se eu tenho um paciente que precisa de uma pressão muito alta, vocês imaginem ele expirar, ele soltar o ar contra uma pressão positiva contínua no nariz dele. Ele vai ter uma dificuldade de adaptação. Então, tem os BiPAPs. BiPAPs são aparelhos que eles são regulados em 2 pressões. Uma pressão maior quando ele puxa o ar, ele está inspirando o ar, o aparelho joga uma pressão maior. Quando ele vai expirar, essa pressão é diminuída para facilitar o conforto. E o AutoPAP é um aparelho que a noite inteira ele vai jogar pressão mínima na via aérea do paciente, evitando que ele tenha uma apneia. Tá? Então, a noite inteira ele vai
controlando automaticamente a pressão mínima que ele precisa, evitando que tenha obstrução na via aérea do paciente. E existem inúmeros tipos diferentes de máscaras para esses pacientes usarem. Tá? Tem a nasal, a oronasal, a full face, a mais comum delas é a nasal. Esses aparelhos, pessoal, eles estão super tecnológicos hoje. O médico consegue, do consultório dele, calibrar, mexer na configuração do aparelho que está na casa do paciente. Isso porque esses aparelhos eles se conectam à internet e vão jogando os dados para a nuvem. Então, está super tecnológico. Esses aparelhos são fantásticos. Uma grande vantagem desse aparelho é que, quando o paciente se adapta a ele, você colocou o aparelho, o paciente dormiu uma noite, na manhã seguinte ele acorda renovado. Diferente do aparelho intraoral que a gente trabalha, que a gente tem que fazer um avanço gradual até conseguir um avanço significativo da mandíbula do paciente, para ele parar de ter os eventos obstrutivos, né? Então, esses aparelhos é padrão ouro para tratamento de distúrbio respiratório do sono. Qual o grande problema desses aparelhos? Adesão ao tratamento. Em torno de 50% dos pacientes que iniciam tratamento, depois de um ano eles desistem do uso do CPAP. Ou porque esses pacientes, a máscara vaza ar, ou porque faz barulho, ou porque ele tem uma sensação claustrofóbica, enfim. As queixas são as mais variadas. Mas é o padrão ouro para tratamento dos distúrbios respiratórios do sono. Aí só um vídeo mostrando, né, o colabamento da via aérea, palato mole e a base da língua tocando a parede posterior da faringe. E quando o paciente está usando essa pressão positiva, vai formar um coxinho pneumático na via aérea, liberando o calibre da via aérea. Essa é a ação do aparelho. Aí nós temos os tratamentos cirúrgicos. Os tratamentos cirúrgicos vão desde tratamentos nasais, esqueléticos, com ação na orofaringe, e o bypass, que é quando a gente pula a faringe, seria a traqueostomia, e a cirurgia bariátrica visando ali a redução de peso. De todas essas cirurgias, a cirurgia que mais eficaz, tirando ali a tráqueo, é a cirurgia bimaxilar, a cirurgia ortognática de avanço maxilomandibular. As outras cirurgias de orofaringe, então, seriam as cirurgias de palato mole, a faringoplastia, a septoplastia, turbinectomia, elas não são tão curativas. Muitas vezes, os otorrinos fazem essa cirurgia, existe uma redução, uma melhora do quadro de distúrbio respiratório do sono, mas nem sempre ela é curativa. O que é isso? Faz o paciente parar de roncar completamente e ter apneia, tá? Mas é fundamental que quando a gente adapte um aparelho, que esse paciente ele não tenha alteração anatômica na via aérea. Uma coisa é eu colocar um aparelho intraoral no paciente que tem desvio de septo, tem hipertrofia de corneto, e a chance de sucesso é muito maior. Aqui é uma imagem ilustrativa de uma vuloparato-faringoplastia. Essa cirurgia ela foi muito feita na década de 80, onde os otorrinos eles ressecavam todo o palato mole ali e a úvula do paciente. O pós-operatório dessa cirurgia era bem doloroso, os pacientes eles perdiam peso logo depois da cirurgia e, consequentemente, melhoravam o quadro de apneia. Pouco tempo depois, esses pacientes voltavam a ganhar peso, esse tecido cicatricial na orofaringe do paciente, ele deixava de ficar tão rígido ali, passava a ter uma flacidez, esses pacientes voltavam a ter apneia, a roncar. Só que os pacientes eles vinham com queixa muitas vezes de voz anasalada, de engasgos. Então essa cirurgia ela praticamente deixou de ser feita. Hoje, quando os otorrinos operam a faringe do paciente, eles são muito mais cuidadosos, mais precisos, eles agem mais lateralizando os pilares amigdalianos e não fazem mais essa ressecção como era feita antigamente. As cirurgias esqueléticas, que seriam as cirurgias ortognáticas, elas têm bons resultados. Essa é uma revisão sistemática, a conclusão de uma revisão sistemática feita em 2010, publicada em 2010, onde foram somados vários tratamentos cirúrgicos com ortognática em pacientes apneicos, e eles concluem que os pacientes que têm mais chance de sucesso a essa terapia, foram submetidos à ortognática, são pacientes mais jovens, porque têm um tônus muscular maior, baixo MC, baixo IH, e que tem uma retrognática acentuada, permitindo um grande avanço maxilomandibular. Então, veja, esse estudo ele sugere, para o resultado ser eficaz, o ideal é que esse paciente tenha um avanço mínimo
de 10 milímetros de maxilomandibular. Então, quando você submete um paciente seu para uma cirurgia ortognática bimaxilar visando o tratamento de distúrbio respiratório do sono, esse avanço tem que ser o máximo possível. E muitas vezes esse paciente, num caso específico, o ideal estético do paciente ele é deixado de lado, visando aí o tratamento da doença do distúrbio respiratório do sono. Então, mesmo que o paciente fique biprotruso, o ideal é que o cirurgião avance o máximo possível no tratamento desse paciente. E aí, pessoal, nós chegamos, então, no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, tá? Com aparelhos intraorais. Então, os aparelhos intraorais, eles passaram a ser mais estudados na década de 80, que foi quando surgiu o CPAP, quando começou a cirurgia lá com a óvulo-palito-faringoplastia. O aparelho intraoral, ele veio suprir uma demanda de pacientes que não conseguiam, que não foram tratados cirurgicamente, que não se adaptavam ao CPAP. Então, de lá para cá, houve uma tentativa dos mais diferentes modelos de aparelho intraoral. Então, a gente hoje trabalha mais com os aparelhos de avanço mandibular, que é o foco da nossa aula, os retentores linguais, que são aparelhos não tão usados, mas que apresentam um relativo sucesso no tratamento de distúrbio respiratório do sono, mas já fizeram a tentativa de, como vocês estão vendo na tela, esses elevadores de palato mole, os estabilizadores de língua, que era um aparelho que ficava fixado na cara inferior, que tinha um segmento de acrílico, numa tentativa de trazer para frente a base da língua. Mas não precisa ser nenhum gênio para entender por que esses pacientes, porque esses aparelhos não tiveram sucesso. A queixa de náusea do paciente, dificuldade no uso, era gigante. Então, atualmente, a gente faz com os retentores linguais, nem trabalhamos tantos, mas são aparelhos que têm alguns estudos na literatura, os retentores linguais, e sim os aparelhos de avanço mandibular, que é o carro-chefe da nossa clínica de distúrbio respiratório do sono. Os retentores linguais, como o próprio nome diz, o conceito dele é manter a língua do paciente avançado durante o sono. Então, são aparelhos feitos em silicone, ele vai inserir a língua dentro desse bulbo, ele pressiona o bulbo aí na região anterior e a língua fica presa a vácuo. Eu tenho certeza que tem muita gente dando risada agora e imaginando alguém dormir com isso. Mas é uma possibilidade de tratamento. A gente fez um ensaio clínico, e os resultados foram, diria que, um pouco desastrosos, porque os pacientes eles se queixavam de hematoma na língua ao acordar de manhã, ardência na língua, muitas vezes machuca o freio lingual, mas enfim, tem a sua indicação. Então, principalmente para pacientes com quadros leves da doença e que não podem se adaptar a um aparelho de avanço mandibular. Por exemplo, paciente desdentado, ou que tem número de dentes insuficiente, com uma língua volumosa ou que tem uma protrusão inadequada. É fundamental para o aparelho de avanço mandibular, para que a gente tenha alguma eficácia, ele consiga avançar a mandíbula. Se esse paciente tem esse avanço limitado, o aparelho de avanço mandibular não vai ter resultado satisfatório. Aí a gente tem que tentar tracionar a língua desse paciente. Esses aparelhos, eles são pré-fabricados, geralmente ele tem aquele tamanho pequeno, médio e grande. Existe um gabarito para a gente tentar mensurar o tamanho da língua do paciente. A gente não tem muito o que ajustar no aparelho, muitas vezes a gente faz um pequeno ajuste só para evitar de machucar o freio lingual, e o paciente ele vai passar a dormir com esse aparelho. Alguns aparelhos como esse da imagem é fundamental que o paciente ele tenha uma plena respiração nasal, porque ele não consegue respirar pela boca, tá? Então, pessoal, é mais para vocês conhecerem. E aí nós entramos, então, nos aparelhos de avanço mandibular. Esses sim são os aparelhos que a gente trabalha no nosso dia a dia. Existe publicado hoje na literatura quase 100 modelos de aparelhos de avanço mandibular. Eu falo isso porque ainda tem gente hoje que fala, nossa, estou desenvolvendo um aparelho, olha, o meu aparelho, o aparelho que eu trabalho. Pessoal, não tem mais muito o que inventar. Então, esses aparelhos, eles se diferem quanto ao material, ao mecanismo onde está o disjuntor que vai fazer o avanço mandibular, mas a gente já tem ótimos aparelhos descritos na literatura, com comprovada eficácia, que hoje os laboratórios já fazem. A maioria dos laboratórios que fazem aparelho ortopédico, eles fazem esses aparelhos para distúrbio respiratório do sono. É fundamental a gente falar
que a gente tem um embasamento científico com mais alto nível de evidência científica quando a gente trabalha com esse aparelho. A gente sabe que de tempos em tempos aparecem os modismos na nossa área, né? Sem ter um embasamento científico muito forte. Mas, ao contrário disso, os aparelhos para tratamento de distúrbio respiratório do sono têm o mais alto nível de evidência científica. Então, a gente tem revisões sistemáticas com meta-análise publicadas, ensaios clínicos controlados, randomizados. Então, isso nos dá uma tranquilidade muito grande para trabalhar nessa área. Haja vista, como eu falei, que todo congresso que você vai, que fala sobre sono, tem um dentista lá falando sobre os aparelhos intraorais. Então, no meio médico, a gente já está super conhecido. Tá? Como o próprio nome diz, o mecanismo de ação desses aparelhos é projetar a mandíbula para frente. Então, quando eu avanço a mandíbula, eu anteriorizo principalmente o genioglosso, a base da língua, eu trago ela para frente e eu acabo tendo um efeito secundário tonificando a musculatura perifaríngea. Então, eu quero evitar essa situação dos meus pacientes, eu quero fechar essa boca e avançar essa mandíbula. Então, esse vídeo mostra bem a ação do aparelho. Todos os aparelhos são compostos por 2 placas, e a ideia é que quando eu avançar a mandíbula, eu consiga anteriorizar a base da língua também. Então, essa é uma imagem bem ilustrativa da ação do aparelho intraoral. Notem, pessoal, que quando eu avanço a mandíbula, como a gente está vendo na imagem da direita, o principal ganho que eu tenho é na região da base da língua. Por isso que muitas vezes um paciente que tem uma hipoplasia de maxila e, consequentemente, a gente acredita que o principal sítio de obstrução dele é um pouco mais superior na região da nasofaringe, se eu adaptar um aparelho intraoral, eu vou ter um efeito muito satisfatório, minha taxa de sucesso é menor. Eu tenho muito mais chance de sucesso se eu coloco um aparelho intraoral no paciente que tem uma retrognatia mandibular. Porque eu acredito que o principal sítio de obstrução dele é na região da base da língua. E quando eu avanço essa mandíbula, olha como eu tenho uma ação legal ali na região da orofaringe. Eu tenho também o momento do tônus do palato mole. Tá? Então, a ideia é que quando o paciente está dormindo com o meu aparelho intraoral, eu consiga estimular o tônus de todos esses grupos musculares, mantendo a patência da via aérea. Essa é a ação do aparelho intraoral. Então, são aparelhos que os pacientes vão usar só para dormir. Ele acorda de manhã, ele tira o aparelho. Esses aparelhos, eles não têm como objetivo promover uma alteração postural da mandíbula, diferente daquilo que a gente procura quando a gente faz um tratamento de ortopedia funcional. Tá? Qual seria o mundo ideal? Esse paciente põe um aparelho, dorme com a mandíbula avançada, acorda de manhã, remove o aparelho e a oclusão dele volta ao normal. O que eu falo que seria o mundo ideal? Porque muitas vezes a gente tem efeito colateral, a gente tem movimentação dentária, a gente tem paciente que tem deslocamento anterior da mandíbula, uma desprogramação muscular, tem paciente que se queixa de disfunção temporomandibular de origem articular, outro de origem muscular. Então, o dentista ele tem que conseguir fazer o manejo, ou tentar fazer o manejo desses efeitos colaterais. Mas voltando aos aparelhos intraorais, esses aparelhos eles vão se diferenciar quanto ao material de fabricação. Então, a gente tem aparelhos confeccionados em acrílico convencional, existe resina acrílica, termosensível, que é um acrílico que o paciente aquece ele antes de dormir, ele dá uma plastificada e acaba sendo mais confortável para ele dormir com esse aparelho. Mas os aparelhos com acrílico convencional são fantásticos também. Basta a gente fazer um bom ajuste nesses aparelhos e trabalhar com bons laboratórios. Tá? Depois eu dou dica de aparelho, eu costumo trabalhar bastante com o Paulo, não sei se vocês conhecem, que é um laboratório LEOG, ali em Guarulhos, que trabalham com excelentes aparelhos. Tá? Existem aparelhos confeccionados em acetato, em placa Durasoft, material termoplástico, são aparelhos pré-fabricados. Tá? O que a gente tem que ter em mente, pessoal, todo aparelho que é muito levinho, que é confeccionado muitas vezes numa placa de acetato, bastante confortável, esses aparelhos eles não vão durar. E esses aparelhos eles precisam ser de uso contínuo. Então, em média, a gente fala que um aparelho tem que durar em torno de 3 a 4 anos. Aí, você pega um paciente que tem bruxismo. A gente sabe que o paciente apneico tem uma forte correlação com bruxismo também. O bruxismo é bastante prevalente nesses pacientes.
Então, muitas vezes, esse paciente começa a quebrar um aparelho atrás do outro e chega uma hora na tua clínica, você só está atendendo o paciente para fazer conserto de aparelho. Então, esses aparelhos têm que ter uma certa robustez, até para não sofrer torções quando o paciente está usando ele e aumentar as chances de efeito colateral. Uma outra coisa que esses aparelhos se diferem é em relação ao local onde está o mecanismo de promover o avanço mandibular. Existem alguns aparelhos que essas placas são unidas por um arco dorsal, onde você tem que ir fazendo o avanço gradual, talvez no looping, mas a gente tem um pouco de dificuldade em fazer o manejo desse arco dorsal, porque a gente não tem a precisão no quanto a gente avançou de um lado e do outro. Então, eu costumo trabalhar com aparelhos que tenham disjuntores, ou esteja o disjuntor na região anterior, ou o disjuntor bilateral na região vestibular, porque eu tenho um controle exatamente do quanto eu avancei de um lado e do outro. Alguns aparelhos são pré-fabricados, já tem estudo mostrando que os aparelhos pré-fabricados, a eficácia deles acabam sendo menor. O ideal é trabalhar com aparelhos individualizados, feitos em laboratório para cada paciente, que esses aparelhos eles sejam tituláveis, isso é bem legal, é fundamental hoje. O que é aparelhos tituláveis? São aparelhos, aqui a gente tem alguns exemplos de aparelhos não tituláveis ou monobloco. Eram aparelhos que eram um monobloco, que o paciente chegava ao consultório, você fazia moldagem da arcada superior e inferior, e um registro da mordida dele já com a mandíbula lá na frente. Quando ele vinha buscar o aparelho, ele já passava a dormir a primeira noite, já com avanço aí de 60%, 70%, 80% da máxima protrusão. Então, aumentava muito a chance do paciente de ter desconforto, de ter efeito colateral. Esses foram os primeiros aparelhos. Olha o tamanho da abertura vertical desses aparelhos. Hoje a gente sabe que quanto menor a abertura vertical a gente trabalhar, mais chance de sucesso a gente tem, e a gente consegue ter um componente anterior da mandíbula maior. A cada 1 milímetro que eu vou abrindo de dimensão vertical desse paciente, de interincisal, eu vou perdendo 0,3 milímetros de deslocamento anterior da mandíbula. A mandíbula ela vai rotacionando. Então, a gente sempre tem que trabalhar com aparelhos que tem a menor abertura vertical possível. E aí a gente tem os aparelhos tituláveis, que são aparelhos que eu tenho um disjuntor e que, de maneira gradual, eu consigo fazer pequenos avanços mandibulares quando eu estou acompanhando esses pacientes. Então, a gente fala assim, olha, o período de titulação do aparelho, que é o tempo que eu vou levar para ir fazendo pequenos incrementos no avanço mandibular desse paciente, até eu achar que eu estou num avanço ideal e pedir para que esse paciente volte ao médico, para o médico pedir um exame de polissonografia usando o aparelho. Então, é assim que funciona. Esse paciente chega ao consultório indicado pelo médico, geralmente é assim, e eu vou adaptar um aparelho intraoral quando eu acho que esse paciente tem indicação. A cada 15, 20 dias, eu vou promovendo pequenos avanços mandibulares e sempre observando muito atentamente o feedback desse paciente. Quando eu achar que eu estou num avanço mandibular, o paciente já parou de roncar, está dormindo bem, está bem adaptado, eu vou pedir para ele voltar com o médico, e aí o médico solicita uma outra polissonografia, usando o aparelho intraoral que eu titulei. E aí eu vou ter uma resposta objetiva, né, através do exame de polissonografia, sabendo se o aparelho está sendo eficaz. E aí esse paciente vai retornar comigo a cada 4, 5, 6 meses para ele fazendo o controle da estabilidade da mordida dele. Então, o ortodontista está bem familiarizado em trabalhar com isso. Então, são os disjuntores que a gente trabalha no dia a dia da nossa clínica. E como eu falei, o manejo desses aparelhos, eles são relativamente comuns. A gente tem um único movimento, que é de promover o avanço da mandíbula. Basta a gente ir ativando esses disjuntores, tá? A questão é a gente saber quando que a gente vai ativar, se a gente está tendo efeito colateral ou não, se esse paciente tem indicação para terapia com aparelho, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma sequência de diferentes modelos de aparelhos, tá? Então, existe uma infinidade de modelos de aparelhos. Esse é o Cleary, um aparelho canadense. Esse é um dos aparelhos que tem mais estudo na literatura. O disjuntor dele fica próximo ao palato. Esse é o TAP3, um disjuntor que fica na região interincisiva. Um aparelho similar ao Herbst. Um aparelho da Somnomed, onde tem ou disjuntores que você vai avançando, ou tem umas aletas, essas aletinhas azuis que você pode ir trocando. O Silencer, que é um aparelho que você tem 5 posições diferentes para promover o avanço mandibular.
Esses são os aparelhos que eu trabalho bastante com esse aparelho OPM com lateralidade tipo 2. É um aparelho que confortável, que não toma, os disjuntores não tomam espaço do CPAP, então ele consegue diminuir a pressão do CPAP, teoricamente conseguindo fazer o uso conjugado do CPAP mais aparelho intraoral. Não faz parte do nosso dia a dia. Esses aparelhos eles podem ser confeccionados através de uma moldagem simples com alginato ou de um escaneamento, de uma impressão no modelo 3D. E eu sei que a pergunta que todo mundo faz é assim, pô, mas qual que é o melhor aparelho intraoral, né? Qual que é o aparelho o melhor de todos? Na verdade, existem algumas características que esses aparelhos precisam ter para que a gente classifique esse aparelho como um aparelho ideal. Seria, então, a ajustabilidade, a possibilidade que a gente tem de fazer um avanço gradual da mandíbula. É ideal que esse aparelho tenha um pouco de lateralidade, uma pequena abertura vertical, para que a gente não engesse a articulação desse paciente. Você imagina que quando esse paciente ele vai dormir 6, 7, 8 horas durante o sono com a mandíbula avançada, não é nada fisiológico. Tá? Então, a gente tem que fazer uma boa avaliação desse paciente, das articulações dele, da capacidade de avanço mandibular, se ele tem deslocamento quando ele faz a protrusiva, para tentar compensar esse avanço mandibular. Ter boa retenção aos dentes, isso é fundamental. Se você está usando um aparelho que não tem boa retenção aos dentes, esse aparelho vai se deslocar durante o sono e o paciente vai voltar, vai abrir a boca e vai roncar. E ser confortável, pensando que esse aparelho é de uso contínuo. Então, se esse paciente usa o aparelho a primeira noite, machuca um dente, no outro dia outro, no outro dia ele tem um desconforto muscular, em uma semana ele deixou de usar o aparelho. Aqui são algumas imagens. Esse é o nome desse aparelho é o PM com lateralidade tipo 1. Então, tá vendo? Ele tem um pouquinho de abertura, ele encapsula bem os dentes, isso diminui a chance de efeito colateral, tem uma certa lateralidade, tá? Mas existem inúmeros aparelhos para a gente trabalhar. Essa é uma revisão sistemática que ela conclui que não tem o melhor desenho de aparelho intraoral. Isso depende da gravidade da doença, do tipo da estrutura esquelético-facial do paciente, do quanto você quer avançar a mandíbula, enfim, a ideia é individualizar o aparelho para cada paciente. Eu costumo trabalhar com 2, 3 modelos diferentes de aparelho intraoral que me satisfaz em praticamente 100% dos casos. Como que a gente faz esse avanço mandibular? Né? Como que eu sei quanto o paciente ele consegue avançar a mandíbula? Como que eu faço esse registro? Então, esse seria assunto para um dia inteiro de aula, mas, de maneira resumida, aqui a gente tem essa régua, que chama George Gage, onde eu tenho garfos com altura interincisal diferentes, e é uma régua que eu consigo mensurar a capacidade de avanço mandibular do paciente. Então, eu avalio a máxima retrusão do paciente, e eu vou avaliando nessa régua quanto ele está conseguindo retruir, o zero ali ao topo a topo, e eu peço para ele protruir. Então, eu falo, põe a mandíbula para trás, avança, põe para trás, agora avança. E aí eu vou saber exatamente o quanto ele conseguiu avançar a mandíbula. Isso me orienta nos avanços mandibulares que eu vou fazer durante o período de titulação do aparelho. Então, quando eu vou fazer o registro para mandar o laboratório confeccionar o aparelho, eu posso aquecer uma cera, usar um silicone de adição, de condensação, nesse garfo. O paciente ele vai morder esse registro na posição que eu quero. Então, geralmente, a gente começa aí com de 40% a 50% da máxima protrusão. Esse é o avanço inicial do aparelho. E eu mando isso aqui para o laboratório. Então, eu dou para o laboratório uma referência anterior-posterior entre maxila e mandíbula e a altura também, o distanciamento interincisal que eu quero, e ele vai confeccionar o aparelho nessa posição para mim. A partir daí, eu começo a fazer os avanços mandibulares. E aí, pessoal, quando que eu devo indicar o aparelho intraoral? Então, em linhas gerais, os aparelhos intraoral, há um tempo atrás, a gente classificava muito o índice de apneia do paciente. Olha, caso de apneia leve e moderada, indicação primária de aparelho intraoral. Caso grave, CPAP. Mas vejam aí na imagem, são 2 pacientes com idades próximas, um perfil relativamente próximo. O primeiro paciente tinha um índice de apneia de 13 e outro de 56. Nos 2 pacientes foram adaptados a aparelho intraoral e o resultado foi esse. Então veja, a gente basear
Só no índice de apneia nem sempre é a melhor opção. A gente tem vários outros fatores que a gente precisa avaliar. Então, o primeiro caso tinha um índice de apneia de 3, eu coloquei aparelho intraoral, ficou em 3, quer dizer, um caso de total insucesso, mesmo no caso de uma apneia leve. Já no caso seguinte, o paciente tinha uma apneia grave e com o aparelho intraoral teve um excelente resultado. Então, quando a gente vai avaliar esse paciente, eu não devo só falar, saber só se ele ronca. Preciso avaliar a polissonografia do paciente. Eu tenho inúmeros fatores que eu devo avaliar na polissonografia, na estrutura esquelético-facial do paciente, em fatores clínicos. Então, de maneira bem resumida, porque eu já estou me alongando muito aqui. Quais são os fatores clínicos dos pacientes que respondem melhor à terapia com aparelho intraoral? É o paciente mais jovem, porque tem um tônus muscular maior, do sexo feminino, baixo IMC, com a menor circunferência cervical, que tenha feito tratamento simultâneo de outras comorbidades, como insônia, refluxo e fibromialgia, refluxo gastroesofágico, tem uma boa respiração nasal, porque a gente tem estudo mostrando que o paciente que tem a resistência nasal aumentada, ele tem uma resposta pobre à terapia com aparelho intraoral. Então, mais uma vez, a importância de trabalhar com, por exemplo, com otorrino. Preditores polissonográficos, o que eu devo considerar? Paciente que tem o IH abaixo de 30, então entraria, a doença não está tão bem instalada nessa faringe, ela ainda consegue manter uma certa patência, que tem baixa duração de eventos respiratórios, leves saturações de oxigênio, para aqueles pacientes que têm um predomínio dos eventos respiratórios, das apneias, das hipopneias, quando dorme de barriga para cima, tá? Eu acredito que quando esse paciente, tem paciente que só tem apneia ou tem uma prevalência dos eventos, um predomínio dos eventos respiratórios quando está de barriga para cima. Às vezes só o simples fato dele virar de lado, ele já diminui esse quadro. Então eu acredito que quando eu avanço a mandíbula dele, eu vou ter uma maior chance de sucesso. Para as características crâniofaciais, seriam os pacientes retrognatas, então, como eu mostrei naquela imagem. Se a gente imaginar os estudos cefalométricos, que as medidas encontradas nos estudos cefalométricos dos pacientes que têm melhor resposta à terapia com aparelho intraoral, as principais medidas encontradas são paciente que tem bom desenvolvimento de maxila, com uma nasofaringe ampla, um menor ESNB, quer dizer, uma mandíbula mais retroposicionada, com menor espaço na região da orofaringe, palato mole mais curto e o hioide mais próximo à mandíbula, ao plano mandibular. Tá? Então, seriam... Então, pessoal, em primeiro lugar, o paciente que tem mais chance de sucesso à terapia com aparelho intraoral é o número 1. Tá? Eu acredito que o principal problema dele é esse reposicionamento da mandíbula e que isso está posteriorizando a língua. Então, o principal sítio de obstrução, eu acredito, está na orofaringe. Quando eu avançar essa mandíbula, eu acredito que eu vou sanar o sítio obstrutivo da faringe dele. E, por último, o paciente número 3, onde o principal problema dele está no terço médio. Mas ali não adianta eu avançar a mandíbula, entendeu? Porque a mandíbula já, teoricamente, está bem posicionada. Então, esse paciente, o padrão 3, ele tem uma menor chance de sucesso à terapia, tá? Então, esse é um caso clínico, um paciente jovem de 35 anos, com peso ok, tinha acabado de fazer um tratamento quando ele chegou aqui na clínica, e olha a polissonografia dele, ele tinha uma apneia grave. Mas, apesar disso, era um paciente jovem, padrão 2, tinha mais eventos de hipopneia em relação à apneia, ele microdespertava quase 40 vezes por hora. Por outro lado, era um paciente que ele não desaturava tanto. Então, apesar de ele ter uma apneia grave, era um paciente que tinha vários outros fatores que me levavam a acreditar que eu teria um bom sucesso a essa terapia. Por isso, a gente adaptou o aparelho intraoral e o resultado foi bastante satisfatório. Ele tinha quase 35 pausas respiratórias por hora de sono e foi para 0,7. Melhoramos também o índice de microdespertar dele, despertava quase 40 vezes por hora, foi para 5, o ideal é estar abaixo de 10. Saturação mínima, que o ideal é estar acima de 90, era de 87, foi para 93.
melhorou queixa de ronco, escala sonolência de Epworth, que é um questionário que a gente aplica para esses pacientes, melhorou também. E depois, como controle, 3 e 4 anos depois, nós mantivemos esse ganho. Obviamente, se esse paciente começar a ganhar peso, e com o decorrer da idade ele vai começar a ter um quadro de perda de tônus muscular, pode chegar uma hora que esse aparelho deixa de ser efetivo. Ele tem que passar a ser tratado com CPAP. E aí, pessoal, se eu pudesse apontar os 4 principais fatores que favorecem a eficácia da terapia com aparelho intraoral, eu diria que seriam eles: a severidade da doença, casos mais leves a gente tem mais sucesso, capacidade de avanço mandibular, quanto mais avanço mandibular o paciente tiver, mais chance de sucesso, presença de apneia posicional, são aqueles pacientes que têm um predomínio de eventos respiratórios só quando dormem de barriga para cima, e menor IMC. Então, esses são os principais preditores de sucesso do tratamento da apneia com aparelho intraoral. Quando eu não devo indicar terapia com aparelho intraoral para pacientes que têm limitação no avanço mandibular, então, a média de avanço mandibular aí, na população, é em torno de 10 milímetros. Tem paciente que não consegue avançar 4 milímetros, 5. Então, o aparelho de avanço mandibular, nesse caso, estaria contraindicado. Pacientes com apneia central, são pacientes que não têm o estímulo do sistema nervoso central para respirar. Esses pacientes a gente não trata, a gente só trata pacientes que tenham apneia obstrutiva do sono. Pacientes com prótese total ou que tenham um número suficiente de dentes por arcada, ideal é ter 8 ou 10 dentes por arcada, com uma boa inserção óssea ao redor das raízes, que esteja fazendo tratamento ortodôntico, a gente não consegue conciliar os dois tratamentos, porque o tratamento ortodôntico visa aí a movimentação dentária e os aparelhos de apneia não. Se tiver movimentação dentária, eu entendo isso como efeito colateral. Paciente com disfunção temporomandibular na fase aguda, tá? Então, sair dessa fase aguda. Pacientes que tiveram histórico de disfunção temporomandibular, a gente muda um pouco o protocolo de avanço mandibular. Muitas vezes a gente, ao invés de fazer essa titulação do aparelho em 3, 4 meses, a gente leva 6 meses. E paciente com doença periodontal ativa. Deixa eu pular isso aqui para não me alongar muito. Só para não passar em branco, quando a gente compara os ensaios clínicos que comparam a eficácia do tratamento do CPAP com aparelho intraoral, considerando que o CPAP é o padrão ouro, o que a gente encontra? O CPAP ele é mais eficaz que aparelho intraoral. Se eu tenho um paciente com apneia, uma noite ele dorme com CPAP, fazendo exame de polissonografia, na outra ele usa o aparelho intraoral, o CPAP é mais eficaz. No entanto, quando a gente avalia esses desfechos clínicos, melhora de desfecho clínico desses pacientes ao longo de alguns meses, a gente nota que a melhora desses desfechos clínicos são bem próximos. Por que isso? Esses gráficos explicam isso. O CPAP ele é mais eficaz, mas a adesão ao tratamento com CPAP ele é menor do que o aparelho intraoral. E aí, do outro lado, eu tenho o aparelho intraoral, que ele não tem uma eficácia tão grande contra o CPAP, mas a adesão ao tratamento é maior, os pacientes usam mais. Então, a melhora de desfecho clínico do aparelho intraoral fica muito próxima àquela obtida com o CPAP. Em relação aos efeitos colaterais, é uma coisa que todo mundo pergunta, e que é totalmente pertinente ao assunto. Nós podemos classificar os efeitos colaterais a curto prazo, que são aqueles que acontecem em até 6 meses, desde quando a gente começou a fazer o tratamento com o aparelho intraoral. Esses efeitos colaterais a curto prazo, eles são responsáveis diretos pela adesão, então se a gente não consegue sanar esses efeitos colaterais, o paciente deixa de usar o aparelho, mas eles são simples de serem resolvidos. É como a gente faz quando a criança começa a usar um aparelho ortopédico. Tem que fazer um ajuste no acrílico, um grampo pode pegar um pouquinho mais ali ou aqui, pode machucar um pouquinho a gengiva do paciente, fazer uma afta. Então, é de fácil controle. Esses efeitos colaterais, eles são claramente percebidos pelo paciente e eles são transitórios. Então, dificilmente é um impeditivo para a gente manter a terapia com o aparelho intraoral. Já os efeitos colaterais a longo prazo são aqueles que acontecem após 6 meses do início da terapia. Eles são de surgimento lento, muitas vezes os pacientes não percebem. Eles podem tornar-se permanente e aí vai uma maior complexidade no controle, que seriam o desarranjo oclusal desse paciente. São os efeitos colaterais de movimentação dentária,
abertura de mordida. Então, muitas vezes, como esses efeitos colaterais eles vão acontecendo de maneira lenta, os pacientes não percebem. Tem paciente que adapta o aparelho intraoral, a gente finaliza a titulação, pede para ele voltar a cada 6 meses, mas ele está bem, está dormindo bem, boa qualidade do sono, está sem roncar, ele volta depois de 3 anos. E aí, quando você vai ver a oclusão desse paciente, você encontra uma mordida de topo, uma mordida aberta posterior. Só para exemplificar, esse é um estudo da Fernanda Almeida, que é uma brasileira ela mora no Canadá, e é uma das pessoas que mais publica a respeito de efeito colateral. Ela acompanhou 70 usuários de aparelhos intraorais, uma média de 7 anos, tá? Usando o aparelho por uma média de 7 anos, ela avaliou a estabilidade na mordida, avaliou os modelos ortodônticos desses pacientes. E olha que interessante, ela encontrou que quase 86% desses pacientes, depois de 7 anos, apresentava alguma alteração oclusal. Então, é uma prevalência de alteração oclusal muito grande. Então, a gente tem que ter essa ciência e o paciente tem que saber que isso pode acontecer também, tá? E ela ainda classifica que desses 86% dos pacientes que tiveram alterações oclusais, ela classificou que 41% tiveram alterações favoráveis e 44% alterações desfavoráveis. O que é uma alteração favorável e uma alteração desfavorável, né? Então, na primeira imagem, essa paciente que tem uma classe 2 dentária, se eu tiver um efeito colateral, que seria, teoricamente, um tratamento compensatório de um classe 2, seria um efeito colateral favorável. Mas aí favorável em termos, porque é uma alteração oclusal que eu tenho totalmente descontrolada, a gente tem que pensar nisso. E efeito colateral desfavorável é o paciente classe 1 e esse paciente compensado, um classe 3 compensado. Se eu colocar um aparelho intraoral nessa última paciente, que tem uma mordida totalmente compensada, em 2 meses eu detono essa oclusão, que ela provavelmente fez um tratamento ortodôntico muito grande para chegar aí. Tá? Por outro lado, a maioria dos pacientes que chegam à clínica é esse primeiro, porque são os pacientes que têm mais apneia, que têm mais prevalente dentro, quando a gente fala de distúrbio respiratório do sono, e são os pacientes que têm mais chance de sucesso. Então, o paciente classe 2 dentário é a maioria dos pacientes do consultório que a gente adapta aparelho intraoral. E os efeitos colaterais que a gente encontra nesses pacientes, então, é redução de trespasse horizontal e vertical, como a gente pode ver aqui na imagem. Tá? Existe uma tendência para a lingualização dos incisivos superiores e inclinação para distal de premolar e molar superior, e nos inferiores, ao contrário. Seria o mesmo efeito que a gente quer no Bionato, por exemplo. Então, seria inclinação dos incisivos inferiores para vestibular e para mesial de premolar e molares. Tá? Com isso, a gente acaba tendo uma mordida aberta posterior, em alguns casos. Mas, Rafael, você faz o que nesses casos? Então, nesses casos, a gente tem algumas medidas que a gente pode fazer, que é mudar o desenho do aparelho intraoral, fazer desgaste seletivo no acrílico, colocar contenção fixa, 3x3, também nos incisivos superiores, recuar um pouco a quantidade de avanço mandibular, intercalar para casos leves, dia sim, dia não, do uso do aparelho. Mas, de maneira bem resumida, não tem nada que eu possa chegar e jurar que o paciente está livre de ter efeito colateral. Essa é a verdade, tá? E para a gente saber que a gente está tendo efeito colateral, eu tenho que ter um bom registro desses pacientes iniciais. O dentista que fala que trabalha com odontologia do sono, que não tem efeito colateral, ou ele não faz acompanhamento do paciente, ou ele não quer enxergar, porque isso rotineiramente acontece nos pacientes. Então, eu sempre solicito uma documentação ortodôntica básica. Eu tenho aqui na clínica o AITER, então eu consigo acompanhar a cada 6 meses, eu vou reescaneando esses pacientes. E o AITER, esses scanners, eu tenho a possibilidade de sobrepor pacientes em diferentes datas, então ele sobrepõe os modelos e ele mostra para mim se teve alguma alteração no mapa de área oclusal desses pacientes e no posicionamento dentário, como a gente pode ver aqui. Esse é um paciente de Invisalign, tá? Não é um paciente de sono, mas só para mostrar a movimentação. Ele mostra para mim, olha, esse premolar aí que está em amarelinho, ele teve uma movimentação variando de 0,05 a 0,2 milímetros. Então, nessa lupa eu consigo
Tá vendo que o premolar movimentou? Esse incisivo também, então eu estou sobrepondo duas épocas diferentes aí. Então eu consigo me direcionar onde eu consigo agir, onde eu devo fazer às vezes um desgaste no acrílico, enfim. Mas mesmo eu sabendo disso, eu muitas vezes não falo assim, olha, eu vou intervir de tal maneira e agora você está livre de efeito colateral. Eu não consigo isso, tá? Então essas são as medidas que a gente tenta fazer para minimizar o surgimento desses efeitos colaterais. E aí, os pacientes que estão mais sujeitos a ter efeitos colaterais, depende muito do tipo de aparelho que a gente está usando, quantas horas por noite esse paciente usa o aparelho, há quantos anos ele faz uso dessa terapia, o quanto de avanço mandibular que teve esse paciente, como estava a saúde bucal inicial desse paciente. Então, são vários fatores aí que vão influenciar nos efeitos colaterais. E eles falam, pô, mas se você observar que você está tendo um efeito colateral, você vai continuar usando o aparelho intraoral? E aí, pessoal, hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande para tocar nesse assunto. Quando eu comecei a trabalhar na verdade, eu comecei a trabalhar com odontologia do sono e depois eu fui fazer especialização em ortodontia e quase que meu cérebro bugou, porque você fala, pô, de um lado eu estou estudando para deixar tudo em classe 1, tudo certinho com as guias, e por outro lado eu estou fazendo uma terapia em que eu tenho uma chance muito grande de bagunçar isso. E aí, tipo assim, o que eu faço? A gente entra em crise, mas hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande trabalhar isso. Eu trabalho muito mais hoje com odontologia do sono do que com a própria ortodontia, porque minha esposa é ortodontia e ela faz essa parte aqui na clínica. Mas a gente tem que imaginar o seguinte, a apneia mata. Uma maloclusão, não. De maneira muito grosseira, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, quando eu estou tratando de um paciente, não desmerecendo um lado ou outro, pelo amor de Deus, mas quando vem um paciente aqui na clínica, é um paciente que já tem toda a qualidade de vida comprometida, que é um paciente hipertenso, que já tem uma vida conjugal toda condenada também. Então, de maneira muito clara, eu exponho isso para o paciente, que, olha, um possível efeito colateral que você vai ter é alguma alteração dentária. Por isso, a cada 6 meses você vem para cá, eu vou te reescanear, a gente vai acompanhar isso. E nós vamos pesar, pessoal, o custo-benefício disso. Será que esse paciente que eu coloco o aparelho intraoral, ele volta a ter uma boa qualidade de vida, a gente consegue afastar maiores riscos cardiovasculares pelo fato de estar tratando, se devolve uma qualidade de vida para esse paciente. Será que a gente fez uma mordida de topo? A gente tem que colocar na balança. Será que eu tiro o aparelho desse paciente? Então, como eu costumo trabalhar? Sempre dividindo com o paciente a real situação dele. Então, tem paciente que chega aqui no consultório, que eu vejo que ele está com uma mordida de topo, a gente tenta fazer um manejo disso, muitas vezes eu não consigo a recidiva dessa mordida de topo dele. Mas são pacientes que dificilmente eles desistem do tratamento, porque o ganho de qualidade de vida que ele teve foi muito grande. Por outro lado, essa é a grande minoria, tem paciente que você fala, olha, é aquele paciente que tem um ronco esporádico, ou o paciente que começou a usar um aparelho porque arrumou uma namorada que se queixava do ronco, ele terminou o namoro, mas não é um ronco leve, não tem quadro de apneia, então ele não tem risco de ter outras morbidades, ele terminou o namoro, ele para de usar o aparelho. A gente tem que acabar pesando tudo isso. Eu sempre divido a continuidade do tratamento ou não junto com o paciente, tá? Mas adianto que a minoria dos pacientes deixam de usar o aparelho intraoral pelo risco de ter algum efeito colateral. E pontuando que o paciente que ele faz o uso do CPAP, o fato da pressão da máscara aqui na maxila também altera o posicionamento dentário, tá? E risco de efeito colateral a gente tem absolutamente todos os tratamentos, inclusive nos tratamentos ortodônticos, por exemplo, a reabsorção radicular, tá? Pessoal, corri igual um louco, tentei fazer um resumo para vocês um pouco sobre a odontologia do sono. Muito bom, muito bom. Desculpe a correria e estou aberto aí às questões. Tem uma pergunta aqui que mandaram até pelo WhatsApp, Rafa.
E você quer me colocar novamente como... Vou colocar. Ver se eu consigo arrumar a questão da... Tá, deixa eu só te achar. Onde estão os participantes? Lá embaixo. Então, mas de novo aqui não está aparecendo aquela... Deixa eu achar aqui. Convidar... Exibida. Então, doutor Celso, o senhor não está aparecendo... Pode deixar sossegado. Vai ficar sossegado. Então, pessoal, quem quiser pode abrir o microfone. Então, a primeira pergunta, Rafa. Primeiro, parabéns, muito obrigado, tá fantástico. Nossa, você deu uma ampassã assim, rapidinho. O uso da bruxismo pode piorar a apneia do paciente? Sim. Então, super bem colocada essa questão. Tem série de trabalhos agora mostrando que ainda mais a placa superior, placa de bruxismo superior, ela agrava o distúrbio respiratório do sono do paciente. E, por outro lado, a placa para bruxismo inferior, isso pode acontecer, mas de maneira mais leve ainda. Tá? Não tem uma incidência tão grande como a placa superior. Mas olha que interessante, existe o bruxismo secundário ao microdespertar. Quando a gente estuda bruxismo, é muito comum depois que o paciente tem o microdespertar, ele finalizar com o bruxismo. Quando a gente trata a apneia, muitas vezes a gente consegue reduzir o bruxismo. Agora, a placa de bruxismo para o paciente que tem um distúrbio respiratório, a gente tem que ter uma atenção muito grande que a gente pode piorar o quadro dele. E aí, no caso, a gente pode fazer uma placa dupla para já tratar o distúrbio respiratório dele e o bruxismo também. Certo. Alguém tiver mais alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar. Fique à vontade. Fernando. Ô, Rafael, estou abrindo aqui. Tudo bem, doutor Suzuki? Tudo bem, tudo jóia com você? Tudo em paz, tudo jóia. Queria te agradecer pela live fantástica que você... É um baita de um resumo que você fez aí. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Para quem já assistiu a sua aula... Muito obrigado, viu, Rafael? Eu entrei um pouco atrasado aqui porque fui pro consultório atender um caso de urgência lá, acabei me atrasando um pouco lá para entrar, mas quis interromper, mas fantástico, viu? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, doutor Suzuki. Obrigado. Davanzo, queria perguntar alguma coisa, Davanzo? Eu vou sair aqui, mas vou deixar meu abraço para o Rafael aqui para poder... Tá, jóia. Tá bom? Um abraço, doutor Suzuki. Um abraço. Davanzo, Fernando, queria perguntar alguma coisa? Ele deu uma entrada. Alguma pergunta? Na verdade, queria parabenizá-la pela aula, bastante elucidativa, didática e no meu meio de trabalho, eu trabalho com apneia do sono, mas lá no fim da linha, que é a ortognática, né? Mas até chegar lá tem muito recurso. E eu aprendi bastante coisa com você hoje nesses recursos até chegar na cirurgia ortognática. Parabéns aí pela aula, viu? Obrigado, Fernando. Alguém mais? Alguma pergunta? Aqui, o laboratório que você está usando é o LEOG? Eu trabalho bastante com LEOG, sensor. Eu comecei a trabalhar com o Paulo em 2006. Quando eu comecei, tinha pouca gente que fazia esses aparelhos e indicaram ele foi ao consultório, tinha uns mostruários de aparelho que eu havia trazido de um congresso americano. E aqui o ele fazia, ele falou, não, Rafael, vamos tentar. E nós começamos a fazer, e hoje eu sei que é o carro-chefe do Paulo, ele tem um monte de aparelho e faz super bem. Viu? E fazer o scanner e mandar para o laboratório, você tem
alguma experiência? Tem dado certo? Assim, eu não vou falar para você que existe uma influência muito grande, questão de adaptação. Eu acho que se você faz uma boa moldagem, um bom alginato, para a questão, eu já fiz com bastante aparelho digitalizado, modelo digitalizado, mas faço também na rotina do dia a dia com a moldagem convencional. Então, eu uso bastante scanner para acompanhar efeito colateral. Tenho feito muito isso. tá. Isso é bem legal, virou rotina aqui na clínica. Você está usando o Aitero? Uso o Aitero. Então você consegue saber depois de um ano e pouco, se houve alguma Sim, alteração. Oclusal. Se houve mudança. Exato. Eu fazia muito isso com carbono antes para ver. E a gente consegue, ainda mais o paciente pela manhã, quando ele remove o aparelho, ele fala, ó, quando eu mordo, às vezes eu tenho impressão, mas isso no decorrer, nos primeiros 20, 30 minutos, vai voltando. Agora, muitas vezes isso começa a tornar uma coisa permanente, entendeu? Então tem que estar atento a isso. Gilson, quer fazer alguma pergunta? Ou você tá com a imagem congelada? Sim, só parabenizar mesmo antes de tirar a máscara aqui. Tá trabalhando, velho? Não, eu tô em casa. Não, só parabenizar o Rafael, foi muito bom mesmo. Show de bola. Tirou muitas dúvidas aqui. Eu agradeço a atenção, a gente fala correndo, porque eu tento abordar um pouquinho de tudo. Eu senti isso semana passada. Ele fez Mas a semana parabéns, passada. Rafael. É isso aí. Eu quero pedir desculpa a todo mundo e as pessoas, porque nunca deu esse tipo de problema e acontece a primeira vez. Então a gente tá aí para... Depois eu vou falar até com o Miyashita, depois, para ver o que aconteceu isso, ver se ele sabe. Acho que talvez o Miyashita... Ele tá no ar, tá aí, Celso. Ele tá no ar. Eu tô vendo que ele tá no ar. Porque foi para YouTube e no YouTube travou. Falou que... Estava falando lá que nós estávamos usando em demasia, uma coisa assim. Sei lá. Uma pergunta, pessoal? Já, tá bom. O Eduardão aí. Oi, Celso. Fala, não, isso aí eu acho que deve ter sido coisa do YouTube e acaba travando. Aí você tem que começar a reunião de novo, viu, Celso? Né? Mas eu tentei... Esses problemas é a questão da informática, ele acaba travando no sistema, mas é hipótese, né? Mas foi tudo bem, acho que a aula foi super boa, parabéns aí pela apresentação aí, viu? Grande abraço para vocês. Muito obrigado. Tá joia. Então, Rafa, eu quero te agradecer. Eu sei que o Rafael está com os cuidados familiares em dobro aí, porque são 2 filhinhos, e passou por um Covid-19. Família inteira, Família inteira. Família unida. Até ontem a gente não sabia se o Rafa ia fazer ou não, coitado, porque a gente sabe que é difícil, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Quero te agradecer do coração. Eu acho que essa é uma forma muito boa da gente voltar, talvez, aí, e vamos ver como é que vai ser os nossos cursos da agora em diante, não é? Isso aí existe essa tendência agora. Digital. Então tá bom, Rafa, muito obrigado. Pessoal, obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sábado agora nós temos... Aí, que eu ia até ia fazer... Olha, agora vai. Nós temos sábado agora, nós temos... Tá dando para ver? Tá. Tá errado sim. É às 13 horas, tá? Esse slide tá errado. Isso é sábado às 13 horas. E no dia 3 de junho, às 19 horas, a professora Camila falando sobre odontologia estética e ortodontia. Uma boa noite a todos, muito obrigado, certo? Obrigado, gente. Valeu, Rafael. Valeu, Rafael. Obrigado. Abraço, obrigado. Abraço, Suzuki. Abraço. Boa noite a todos. Muito bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Rafael. Obrigado. Um abraço para toda a família, viu? Eu mando sim, pode deixar. Obrigado.
Ei, a gente se fala. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.